Olá, alunos. Vamos para mais uma videoaula. Falaremos hoje sobre referenciais acelerados, considerados referenciais não inerciais. Estamos na apostila 6, aula 89, referenciais acelerados, página 69. O referencial inercial. Referencial inercial é aquele que tem aceleração resultante igual a zero. Então, a aceleração do sistema é zero, então esse referencial é inercial. Agora, o nosso referencial acelerado vai ter essa aceleração diferente de zero e será estudado qualquer tipo de aceleração? Não, apenas o referencial quando esta aceleração ela é uniformemente variada. Então, o nosso referencial tem que estar em movimento retilíneo uniformemente variado, podendo ser acelerado ou retardado, tá bom? Então, a nossa aceleração ela é constante e a aceleração varia essa velocidade de uma maneira uniforme, sempre da mesma quantia. E além de termos um movimento retilíneo uniformemente variado, esse nosso referencial também pode estar em movimento curvilíneo. Esse movimento curvilíneo, sabemos que a todo instante o nosso vetor velocidade tem alteração na direção e no sentido. Alterando-se o vetor velocidade, temos aceleração. E nesse caso, a nossa aceleração é a nossa aceleração centrípeta, que calculamos, v ao quadrado dividido por r. Então, o argumento artifício que vamos utilizar para resolver esses exercícios quando adotamos o nosso referencial acelerado é introduzir uma força fictícia ou uma força inercial de mesmo sentido, de mesma direção, mesmo módulo que o vetor resultante, quando consideramos um referencial em repouso ou com velocidade constante, que é um referencial inercial. Então, pegamos uma força que tem a mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário, que chamamos de força inercial ou força fictícia. Por que introduzimos essa força? Porque, em relação ao nosso referencial inercial, o nosso corpo estará em repouso e para que ele esteja em repouso, a somatória das forças tem que ser nula, tanto na horizontal como na vertical. E no nosso caso, se não acrescentarmos essa força fictícia, teremos uma força resultante na horizontal de valor R. Vamos para o exercício 1. Um trem movimenta-se sobre trilhos horizontais e retilíneos com velocidade constante de 72 km por hora. Lembrando que para transformar de km por hora para metros por segundo, devemos dividir o 72 por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Uma pequena esfera metálica acha-se presa ao teto de um dos vagões por um fio de peso desprezível e permanece sobre a vertical baixada do ponto de suspensão, enquanto a velocidade é constante. Então, enquanto a velocidade é constante, então esse meu trem ele pode ser considerado um referencial inercial. Por quê? Porque ele não tem aceleração. Então, nesse exato momento, ele não é um referencial acelerado, é um referencial inercial e, nesse caso, eu não preciso acrescentar força inercial ou força fictícia para resolver esse exercício, tá bom? Num dado instante, o trem é freado uniformemente, passando então o fio para uma posição de 30 graus com a vertical. Determine a distância que o trem percorre durante a freada até parar. Lembrando que o referencial, quem adota o referencial é você, caso o enunciado não solicite, aí você adota o que for mais conveniente, tá bom? No nosso caso, então, o trem freou, estava com velocidade de 20 metros por segundo. Pergunta-se quanto que ele andou, qual o deslocamento, qual o ΔS percorrido nessa freagem. Bom, ele nos deu a velocidade inicial e também ele nos informa a velocidade final, até parar, velocidade final zero. No entanto, se ele tivesse nos informado a aceleração, aplicaríamos a equação de Torricelli, finalizaríamos, porque V ao quadrado, V final ao quadrado, zero, é igual a velocidade inicial ao quadrado, 20,
mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. É um movimento retardado, ia ficar menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. O ΔS é o que nós precisamos encontrar, só que não temos aceleração. Então, este esquema tem que nos ajudar, de alguma maneira, a determinar nossa aceleração. Então, considerando o referencial inercial aqui, tá bom? Eu não sou obrigado a considerar o meu referencial acelerado, ele não falou nada, considere tal referencial, então vou considerar a Terra como meu referencial, e sobre essa bolinha, sobre esse corpo, ele está em movimento retardado, tudo bem? Então ele tem aceleração. Quem que é aceleração? As forças que atuam nessa bolinha é a força tração e a força peso. Vou fazer o somatório dessas forças, pego a força peso, translado até aqui, então R vai ser a minha resultante. Então, o que eu venho aqui? Eu tenho um triângulo de forças, tenho um ângulo de 30 graus, quero determinar a aceleração, mas eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Opa, esse cara é muito conveniente para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a força peso, eu consigo determinar que é mg, a tração, por enquanto, eu não sei, mas então eu vou utilizar a minha força resultante e a força peso. Qual é a função trigonométrica que eu utilizo? Esse vetor e esse daqui. Então, esse daqui seria um cateto oposto, esse daqui é um cateto adjacente, nós vamos a tangente, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, quem que é resultante? Opa, massa vezes aceleração. Quem que é o peso? M vezes G. M em cima, M embaixo, corta, G foi dado, vale 10. Tangente de 30, sabemos que é raiz de 3 sobre 3. O meu 10 que está dividindo, passa multiplicando. Então, a aceleração desse movimento é 10 raiz de 3 sobre 3 metros por segundo quadrado. Convencionando-se para a direita positivo, nossa aceleração é negativa. Faz o movimento faz a velocidade do nosso trem parar. Agora, vamos aplicar a Torricelli. V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, até parar, então a velocidade final é zero. Velocidade inicial, 20 metros por segundo, 72 dividido por 3,6, mais 2 vezes a aceleração. Por que menos? O movimento é retardado, tudo bem? Então, velocidade para um sentido, considerei positivo para a direita, aceleração aponta para a esquerda, por isso negativo. Vou pegar esse cara, que está negativo, esse produto aqui, vou mandar tudo para o outro lado. Aí vou ficar com dois termos positivos. Aqui eu não vou levar ao quadrado, só vou colocar 20 vezes 20. Por que eu faço? Porque é conveniente para mim aqui, ó. 20 de um lado, 20 do outro lado. Só lembrando que aqui só tem... nós só temos aqui multiplicação e divisão, por isso eu posso fazer aqui, ó, 20 de um lado, 20 do outro. Agora é só isolar. Esse 3 passa multiplicando, raiz de 3 passa dividindo. Então, ficamos com 3 vezes 20, raiz de 3. Agora, vamos racionalizar esse número. Racionalizar é multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, que vai cortar com esse 3 aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Corta com 3 lá de cima. Então, só ficou ΔS é igual a 20, raiz de 3 metros. Fizemos exercício 1. Exercício 2. Um pêndulo simples de comprimento L encontra-se no interior de um balão. Considere G o campo gravitacional terrestre. Faça a representação da situação, considerando o balão como referencial. E determine o período de oscilação desse pêndulo caso o balão se desloque com velocidade constante. Então, quando o balão se desloca com velocidade constante, ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, ele é um referencial inercial. Nesse caso, eu não preciso inserir minha força inercial para resolver ou fictícia, tá bom? Então, o período do pêndulo é 2πr sobre g. O período do pêndulo depende do campo gravitacional, no nosso caso é g. Item B. O balão suba com aceleração A vertical para cima. Opa, agora o balão tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele passa a ser um referencial acelerado. E para resolver esse problema considerando o referencial acelerado, vamos introduzir uma força fictícia, mas quando a gente introduz essa força fictícia, a gente introduz também a nossa aceleração. Quem que é o vetor força fictícia? Tem o mesmo módulo, mesma direção
que o vetor resultante, no entanto, sentido contrário. Aqui nós vamos adotar a aceleração no sentido contrário de quem? Do nosso referencial aqui. Então, eu tenho que ele sobe, o balão sobe com aceleração vertical para cima. Então, eu vou introduzir no meu objeto de estudo uma aceleração para baixo, que vai ser minha aceleração fictícia. O balão tem aceleração para cima, então eu vou introduzir uma aceleração fictícia para baixo. Agora eu vou fazer a soma vetorial desses dois vetores. G, que é o campo gravitacional, a nossa aceleração, tudo bem? Agora eu tenho duas acelerações para baixo. Quando eu tenho dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, a soma vetorial é apenas a soma dos módulos. Então, eu tenho que a aceleração, que está sendo o que o nosso objeto está sendo submetido, é g mais a nossa aceleração fictícia, que é o nosso A aqui. Ó. E tem C, o balão suba com aceleração vertical para baixo. Então, a aceleração do balão é vertical para baixo. Então, eu vou introduzir no meu objeto de estudo, o nosso pêndulo aqui, uma aceleração fictícia para cima. Lembrando que ela tem a mesma direção, o mesmo módulo, só que sentido contrário do nosso A, que é a aceleração do nosso balão. Agora, eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e sentido contrário. Como que eu resolvo esse tipo de operação? Pego um vetor menos o outro, considerando para baixo positivo. Então, o período do pêndulo vai ficar L, G menos A, que é a operação que eu fiz aqui. Ó. Aceleração fictícia para cima, G para baixo, subtrair esses valores. O item D, o balão se desloca com aceleração horizontal para a direita. Então, a aceleração do meu balão é horizontal para a direita, então eu introduzirei uma aceleração fictícia de mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário para a esquerda. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar esse vetor aceleração com o nosso G. Agora, eles não têm a mesma direção, vamos utilizar a regra do paralelogramo aqui. Então, essa é a aceleração resultante. Essa é a soma do A, aceleração fictícia, mais o G. Como essa força, essa aceleração é vertical, aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre a aceleração fictícia e a nossa aceleração G. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Podemos utilizar Pitágoras e esse segmento representa a nossa hipotenusa. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nossos catetos serão a aceleração fictícia, que é o nosso A, e a G, a aceleração da gravidade. Então, o período desse pêndulo é o 2π raiz de L sobre raiz quadrada de G ao quadrado mais A ao quadrado. Pessoal, encerramos nossa videoaula 89. Um grande abraço e até mais.